Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós vamos para a segunda carta, a segunda profecia que Jesus me entregou da série Cartas Abertas de Deus. E nessa segunda carta eu coloquei o nome de Imitadores de Cristo. Essa profecia eu recebi de Jesus na madrugada do dia 15 de setembro de 2021. Palavras de Jesus. Jesus disse assim: tudo o que eu fiz foi suficiente. As pessoas ficam colocando obstáculos no relacionamento delas comigo. As pessoas esquecem o fundamental para viverem uma vida plena e em amor. A única coisa que confrontei quando estive entre vocês foi a religião, e o único mandamento que deixei foi o amor. Fico triste em ver tantos prédios construídos de tijolos e o templo pessoal foi deixado de lado. Os templos de tijolos cheios e o verdadeiro templo vazio de mim. Eu mesmo falei para me procurar no secreto. Eu e o Pai estamos disponíveis o tempo todo e o meu espírito deixei para consolá-los, aconselhá-los e revelar a verdade aos corações. Não existem intermediários. É tão simples, tão simples. Quantas pessoas perdidas precisando serem amadas, e muitos dos meus filhos não as amam, não procuram amá-las ou simplesmente as ignoram. Amam aqueles que estão do lado, amam aqueles que estão no templo de pedra, mas não amam os meus pequeninos, os desvalidos, os pobres, os doentes, os órfãos, as viúvas. Sejam simples, imitem o meu caminhar, encham-se de mim e deem de mim. Sejam simples, eu tenho pressa. Meu amado irmão e irmã, aqui eu vejo que Jesus está decepcionado no que se transformou a maioria das igrejas cristãs da humanidade. Ele fala sobre o templo pessoal, ele fala sobre o secreto com ele e o Pai, através do Espírito Santo, que é o Espírito conselheiro, consolador e que revela a verdade. Revela Jesus para cada um de nós e revela verdadeiros tesouros das Escrituras que mudam a nossa realidade de vida. Ele fala também que muitos cristãos usam intermediários para se relacionarem com ele e afirma que podemos ter um relacionamento pessoal com ele sem interferência de homens. Muitas pessoas usam a liderança das suas igrejas como um intermediador entre elas e Deus. Os cristãos que são líderes, pregadores, missionários, ou seja lá o título que possam carregar, não são intermediários, mas sim orientadores, conselheiros. Eles devem apontar Jesus somente. Nas revelações, Jesus sempre apresenta o problema e dá a solução. É incrível. Aqui nós podemos entender que o problema é o egocentrismo e a solução é andarmos em amor. Nós vamos desenvolver o tema desta carta de amor de Jesus, falando desses dois aspectos. Falaremos um pouco sobre o egoísmo, o egocentrismo, e depois vamos abordar sobre a solução para combatê-lo, ou seja, nos transformarmos em imitadores de Cristo para andarmos no perfeito amor ágape. Aqui também ele enfatiza a importância do Espírito Santo. A maioria dos cristãos colocam o Espírito Santo em uma caixinha. Não procuram ter intimidade com ele, não o ouvem, não interagem com ele. E nesta mensagem não falaremos especificamente sobre o Espírito Santo, pois abordaremos isso na quarta carta que Jesus entregou para nós. E esta carta se chamará A Verdade. Nessa ocasião falaremos apenas sobre o Espírito Santo. Ele termina falando do triste fato das pessoas que
que verdadeiramente precisam ser amadas e não são. Ele cita os excluídos, aquelas pessoas que ninguém quer amar. E é notório perceber neste trecho desta profecia de Jesus o egocentrismo presente no corpo de Cristo. E sobre isso que vamos começar falando. O egocentrismo. E para isso, eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Olha o que diz. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Paulo diz que os homens serão amantes deles mesmos nos últimos dias. Ou seja, à medida que o tempo passa, o egoísmo está aumentando. A pessoa egoísta nunca vai andar em amor ágape. O que nós vemos hoje em dia é o mercado de livros e cursos que estimulam o egoísmo. Esses livros são os mais procurados. São livros com tema como ser melhor, como ganhar mais dinheiro, como ser um sucesso, como ser mais saudável, como ser mais isso, como ser mais aquilo. Este mercado foca no egoísmo, pois tudo está voltado para si mesmo. Eu falo muito nas minhas lives, para quem me segue no YouTube, que o que mais vemos hoje em dia são pessoas vivendo vidas medíocres e sem propósito. Vivem assim por causa do egoísmo. Todavia, essa condição pode ser alterada, caso esse egoísmo seja abandonado. O amor vence e supera todas as coisas, porque a Bíblia diz que o amor nunca falha. Isso significa que o amor sempre alcançará a vitória. Muitos problemas da humanidade estão enraizados no egoísmo. Se nós amamos, vamos considerar os outros mais importantes do que nós. Se amamos, nunca podemos nos sentir ofendidos. Se amamos, sempre iremos perdoar. Se amamos, iremos vencer todos os problemas humanos de interação e de relacionamento. Precisamos nos atentar quanto às nossas motivações e nos certificar de que verdadeiramente andamos em amor ágape. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmos. Para você descobrir se você é uma pessoa egoísta, que pensa apenas em si mesma, você precisa apenas pensar sobre o que motiva você a fazer o que você faz. Foi quando me fiz esta pergunta. Eu perguntei para mim mesmo, por que faço postagens nas redes sociais? Eu as escrevo para me gerar renda ou para abençoar outras pessoas? Ou para mostrar quem é o Vinícius ou para mostrar quem é Jesus? As Escrituras dizem: não deixe que nada seja feito pela ambição egoísta. O amor, ele não pensa nele mesmo, mas considera o outro mais importante. Gente, Jesus viveu assim. 1 Coríntios 13,3 diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Podemos fazer certas coisas por uma motivação além do amor, mas isso, aos olhos de Deus, é algo sem valor. O porquê de fazermos as coisas que fazemos é muito importante. Cada ação nossa deve ser motivada pelo amor ágape de Deus. E como cristãos, nos é urgente aprender a amar nesse tipo de amor de Deus.
Filipenses 4:5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Nós precisamos tomar consciência que é tempo de mudança, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando em breve. E com isso temos uma pequena janela de tempo para impactar o mundo com nosso testemunho. Isso é absolutamente impossível de se fazer quando somos cristãos egocêntricos e bebês mimados. Em Lucas 9, de 23 a 25 diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Forte, né, meu irmão, minha irmã? Uma vida egocêntrica é preocupar-se apenas com o que estamos recebendo. E o que deveríamos fazer? Depositar-se em Deus todos os dias e dizer a Ele, papai, o que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Como posso glorificar o seu nome hoje, Senhor? Quem o Senhor quer que eu ajude no dia de hoje? Precisamos dar uma reviravolta, permitindo sermos usados por Deus, sermos uma bênção por onde caminharmos, sermos luz na escuridão, sermos sal da terra. Com isso teremos uma grande vida e com propósito. Aprender a caminhar como Jesus e morrer para si mesmo deveria ser o foco de nossa fé. Em Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Precisamos viver a vida pela fé no Filho de Deus, que morreu e deu a vida por cada um de nós. E se Jesus morreu por nós, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, para viver uma nova vida e nos tornarmos verdadeiramente novas criaturas. Oh, glória! Deus nos ama incondicionalmente e tem um bom plano para nossas vidas. E Ele quer cuidar de nós, pois somos seus filhos. Então, meu amado irmão e irmã, o egoísmo é uma decadência. Caim matou Abel porque era egoísta. Os irmãos de José o venderam como escravo e o jogaram num poço porque eram egoístas. O rei Davi cometeu adultério porque era egoísta. Jonas era egoísta e foi engolido por uma baleia. Um jovem rico apegou-se às suas riquezas e perdeu a vida eterna pelo egoísmo. Esses são apenas alguns dentre vários exemplos da Bíblia. O egoísmo ele gera desobediência. E o que Deus propõe para nós hoje é que paremos de olhar para si mesmos, deixando Ele cuidar de nós e nós cuidarmos dos nossos irmãos, do nosso próximo. E com o tempo, quando fazemos isso, seremos pessoas plenas em todos os aspectos da nossa vida. Meu amado, Ele quer cuidar de você. Em João 6,35 diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Você não precisa de nada, meu irmão, minha irmã, somente de Jesus. Nós focamos nossa vida na busca de coisas, sejam quais forem. Essas coisas que procuramos não irão satisfazer a nossa alma nunca. A melhor maneira do mundo de se viver é sair das nossas mentes e ser uma bênção para as outras pessoas. Não existe como ter compaixão e misericórdia de uma pessoa se não esquecermos de nós mesmos. Precisamos parar de impor limites em nós mesmos e ajudar as pessoas. Precisamos tirar os limites da nossa bondade e generosidade e dizer a Deus, seja o que for preciso fazer, papai, eu vou ajudar.
Senhor, eu não estou aqui nesta terra para ajudar a mim mesmo, pois este é o seu trabalho, Senhor. Estou aqui para fazer alguém feliz. Então usa-me, papai. Precisamos usar a vida que Jesus nos deu para ser uma bênção. Nós plantamos uma semente quando ajudamos o próximo. E Deus pega essa sementinha e traz uma colheita para a nossa vida. Isso é incrível. Ele nos proporciona bênçãos maravilhosas sem medidas, bênçãos que nunca obteríamos sozinhos quando focamos em nossos irmãos. Então deposite-se em Deus e deixe Ele usá-lo poderosamente na vida de outras pessoas. Isso será uma mudança incrível e maravilhosa em sua vida. Ame, meu irmão, minha irmã, ame. E nesta profecia, Jesus fala qual seria a solução do egocentrismo. Eu chamei isso de imitadores de Cristo. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Muitas pessoas, mas muitas, me procuram e falam assim: Vinícius, eu não sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Ora por mim para saber a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, olha esta passagem. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Opa! Ao ler essa passagem, você pode falar assim: Vinícius, se aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, então qual é a vontade de Deus? Eu quero isso para mim. E eu respondo de uma forma muito, muito simples. A vontade de Deus para mim e para você é Cristo. Sempre foi o Cristo. A verdade é que o Cordeiro de Deus está morto desde antes da fundação do mundo, mas isso tem que estar claro em nossa consciência. Antes do haja luz, o Cordeiro está morto. A verdade é que Jesus, o Cristo, não é a segunda opção de Deus. Muitos acham que Deus levantou Jesus como uma segunda opção. É como se Deus olhasse para o homem e dissesse: ele pecou, ele caiu, então vou mandar meu filho. Não, meu irmão, minha irmã, o Cordeiro já estava morto, a provisão já estava feita, já estava tudo pronto. O desejo de Deus sempre foi Cristo, a vontade de Deus é Cristo Jesus. Olha essa passagem incrível de Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Oh, palavra incrível! Em 2 Coríntios 3, o mesmo apóstolo Paulo diz que todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, que é Cristo, e estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Gente, o que isso quer dizer? Que a vontade de Deus é essa. Sabe qual que é a vontade de Deus? Que todos nós nos pareçamos com Jesus, que todos nós carreguemos em nós a imagem de Jesus. A vontade de Deus é que sejamos filhos, pois Jesus é o primeiro de muitos irmãos. Mas não somente isso, meu irmão, minha irmã. Jesus não é só o primeiro, mas ele é o modelo de todos os irmãos. A vontade do Pai é que nós sejamos exatamente como Jesus e vivamos a vida de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Então, qual é a diferença entre o primeiro Adão, lá de Adão e Eva, para o segundo Adão que a Bíblia diz ser Jesus? A diferença é muito simples. O primeiro Adão amou o mundo. O primeiro Adão amou o que os olhos dele viram. Ele cedeu aos desejos da carne e comeu o fruto. Adão amou o mundo, mas Jesus amou o Pai. Agora, olha como isso é incrível. Nós passamos do ser humano, a imagem de Adão, para o ser humano, a imagem de Cristo. A nossa caminhada cristã é sobre sair de um estado de ser para outro estado de ser. Ou seja, o estado de ser de Adão, do homem caído, para o estado de ser de Jesus Cristo. Agora, o mais incrível ainda é que a Bíblia diz que Deus
já nos tirou de um estado e nos inseriu no outro. E nesse caminho que estamos vivendo aqui nesta terra, o nosso papel, o nosso motivo de existência é aprender a ser um ser humano como Jesus. Sendo para o próximo como Jesus era, sendo amor para as pessoas como Jesus era, andando em amor como ele andava. É por isso que eu posso afirmar para vocês que nosso destino, meu irmão, minha irmã, não é o céu. O nosso destino não é a Nova Jerusalém. O nosso destino é um ser. O nosso destino é Cristo Jesus. Nós seremos como ele é. Nós seremos exatamente a sua plenitude. Nosso destino é Cristo Jesus. E a vontade de Deus é essa, que por meio do conhecimento de Cristo, nos tornemos mais semelhantes a ele. E isso é o que permanece para sempre, como diz em 1 João. Jesus disse: eu venci o mundo. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o desejo do corpo dele, ele venceu os desejos dos olhos dele, ele venceu a soberba da vida, ele venceu tudo isso. E a verdade é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e nada pode mudar isso. Por isso nós devemos viver como vencedores em todas as áreas, pois cremos que Jesus já venceu. Agora uma pergunta: se Jesus venceu o mundo, como você se torna verdadeiramente um vencedor como ele? Como vencer o mundo? A própria palavra responde: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Isso está em 1 João 5,4. Nós, eu e você, não vencemos o mundo fazendo. Nós vencemos o mundo crendo no que Jesus já fez. Nós vencemos o mundo crendo que Jesus é o vencedor. A nossa vitória sobre o mundo é a fé no Cristo que venceu. A vitória que nós temos, que vencemos o mundo, é a fé no Cristo que venceu. E essa é a vontade de Deus para nós. Ou seja, que todos nós, irmãos, nos tornemos dia a dia mais e mais a semelhança de Jesus na terra. Diante do Pai agora, nós já somos como Jesus, completamente. Ele nos vê inseridos em Cristo aqui e agora. Por isso, em Romanos 6, versículos 11 e 12 diz: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Na verdade, então, nessa estrada da vida que nós vivemos, precisamos ter em mente que estamos no mundo, mas não somos dele. Que apesar de vivermos debaixo do primeiro Adão, que vive a vida do mundo, que vive o sistema do mundo, da soberba da vida, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, não pertencemos a isso. Nessa caminhada, precisamos nos considerar mortos para isso e vivos para Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, gente. Cristo Jesus olha para você e para mim e diz assim: a minha maneira de governo é o amor. Os reinos, os impérios, enfim, o governo que saiu do primeiro Adão é o reino da opressão. Lá o rei mata para continuar vivo, mas através do segundo Adão, Jesus Cristo, o rei morre para servir o reino. Repare que não existe comunhão entre um e o outro. Um é ganancioso, o outro é amor. No primeiro, quem pode manda, quem não pode obedece. No segundo existe a liberdade que ele nos libertou. Cristo, segundo Adão, nos fez livres. Agora, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus, que é o verdadeiro reino. O rei de verdade adere ao ir e vir, à verdade, ao amor, e convida eu e você para fazer parte disso. E a única coisa que nós precisamos saber para que isso seja uma realidade é crer que Jesus venceu, é crer que o mundo não tem poder sobre mim, é crer que eu venci o mundo em Cristo. Jesus, ele venceu o mundo e eu venci com ele, e agora vivo a vida dele. Eu, Vinícius, e você que está me ouvindo agora,
podemos viver a vida de Cristo. Eu posso me parecer com Jesus. Eu posso não só fazer o que Jesus fazia, porque eu já sou como Jesus é. E quanto mais consciência eu tenho de quem eu sou nele, posso fazer mais ainda do que ele fez. Ele mesmo disse isso na palavra. Mas, aí eu te falo, meu irmão, minha irmã, e você tem que ficar muito atento a isso. Sabe qual é o grande problema? É que quando eu quero fazer o que Jesus fazia, sem saber quem eu sou nele, sem saber quem ele é verdadeiramente, isso se torna uma obra do meu braço. Algo que precisa ficar muito claro em seu coração. Nós fazemos a partir do conhecimento e revelação que somos como ele é e que ele nos fez como ele. Não queira fazer sem antes descobrir a sua verdadeira identidade, senão suas obras serão da carne e não do espírito. Não queira fazer antes de ser. Seja primeiro, para depois fazer, de acordo com a condução do Espírito Santo. Quando eu ando como ele andou e faço o que ele fez, passo a ser a semelhança do ser humano Jesus Cristo. E isso é o fruto de não amar o mundo. Existe uma frase assim: o melhor remédio da humanidade é você ser livre. Pois quando você é livre de você mesmo, livre dos outros e livre das coisas, você foi cativado pelo amor de Deus. Quando isso acontece, você se torna um ser humano, saindo da imagem do primeiro Adão para a imagem do ser humano Jesus. Você será verdadeiramente um imitador de Cristo. Dentro do que Jesus falou nesta segunda carta, nessa segunda profecia que ele me entregou, eu creio que os principais temas foram esses: o egocentrismo. E como combater isso? Sendo imitador de Jesus, sendo um ser humano como Jesus foi. Eu espero que tenha sido esclarecedor para a sua vida. E espero que o Espírito Santo revele essa verdade ao seu coração. Até a próxima carta. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.